Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus, que bênção é estarmos aqui juntos, adorando como adoramos aqui ao nome do Senhor. Mais do que isso, nos conectando uns com os outros para que haja uma conexão com o Altíssimo. Porque essa é a vontade de Deus, que nós estejamos juntos em unidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Ontem tivemos aqui o Puri, que aliás, quem não veio, vocês perderam, mas vocês podem assistir ainda. Quero crer que foi gravado. Foi bênção demais. Foi maravilhoso. O Senhor falou muito conosco, falou muito comigo. E com certeza vai falar com você também, se não falou ainda. De coisas que nós praticamos todos os dias. E às vezes não nos apercebemos. Você sabe por que não nos apercebemos? Porque nós nos acostumamos. É rotina nossa fazermos aquilo. Então é necessário às vezes que o Senhor Deus use alguém para estar abrindo os nossos olhos. Para estar abrindo a nossa mente para aquilo que é realmente verdadeiro. Amém? Glória a Deus. O pastor Ramondes falava na questão, para quem não veio, do orgulho, da arrogância e da humildade, que os três caminham juntos. Os três caminham juntos. E eu tenho algo para falar para vocês essa noite. Desses três, tanto o orgulho, quanto a arrogância, quanto a humildade, não adianta você pedir para Deus tirar isso de você. Não adianta eu orar a Deus para tirar isso de mim. Sabe por quê? Porque isso não depende de Deus, isso é escolha nossa, eu que escolho. Eu que escolho ser arrogante e eu escolho ser humilde. Eu que escolho ser orgulhoso ou eu escolho não ser orgulhoso. Isso é uma escolha minha e sua. Nós temos esse poder de escolher, de fazer essa escolha. E através dessa escolha, outras coisas mais virão de acordo com aquilo que você escolheu. Porque você percebe que é muito desagradável quando alguém de repente fala: nossa, mas você é tão arrogante. Uma coisa é você ser arrogante. Em alguns momentos você é arrogante. Você ser arrogante é a essência sua. Está errado. Às vezes você é obrigado a ser arrogante, sim, dependendo da situação. Mas que você, nesse momento, você lembre que: Senhor, tira de mim essa arrogância. Não, o Senhor sabe o que vai acontecer? Deus simplesmente vai dar para você situações para que você aprenda. Simples assim. É a tal da paciência, né? Não pedir paciência. Amém? Glória a Deus. E também ele falava de uma questão de o chamado. Algo que, para mim, eu tenho certeza que para você também, é uma pergunta que nos inquieta desde quando nós aceitamos a Jesus. Nós começamos a nossa caminhada cristã e isso é uma pergunta que intriga a gente. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha pensado assim: qual que é meu chamado? E o que eu faço quando Deus me chamar? Quais as consequências de eu obedecer ao chamado do Senhor e quais as consequências de eu não obedecer? Isso vem na nossa mente, veio na minha e vem na sua também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o chamado. Eu entendo que a palavra fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sabe onde está a diferença? Todos foram chamados. Agora, os escolhidos são aqueles que obedecem ao chamado. Olha, isso é forte. Então, se você é um escolhido, é porque você obedeceu o chamado. E aí o seu ministério avança. Porque chamado todos nós fomos. Vai depender de que forma nós vamos receber isso para que o nosso ministério ande. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu já fiz para mim mesmo. Deus, para você, é a coisa mais importante que existe? Ele é mais importante do que todas as coisas, Deus? Sim, sim ou não, igreja? Sim. Agora, você estaria disposto a abandonar todas as coisas, tudo que você tem, para seguir somente a Deus?
Não precisa responder, responde para você mesmo, porque eu respondi para mim também, e assim como você, e por uns momentos eu pensei, eu falei, poxa, será se eu falo que Deus é tudo para mim, e Deus fala para mim, abandona tudo e me siga, será que eu iria, será que você seguiria? Largando tudo que você conquistou, todos os bens que você adquiriu, todo o conhecimento acadêmico que você tem, toda a graduação que você tem, tudo, será que você largaria tudo para seguir a Deus? Nós vamos falar em 1 Reis 19, fala de algo que é impactante, impacta quando você lê com os olhos espirituais isso, que é o chamado de Eliseu, através de Elias e através de Deus, obviamente. 1 Reis 19, a partir do verso 18. Gente, é algo maravilhoso o que a gente aprende, as lições que nós tiramos com o chamado de Eliseu para a vida da gente. Aí nos faz perguntas, sabe, Anthony? E aí, como que você está? Será que você está preparado para ser chamado? Será que você está preparado para o chamado de Deus? Glória a Deus. Vamos ler então. Vamos ler ali do telão mesmo. Diz assim a palavra: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Segue. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em minha mãe, e meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, Senhor, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra, ó Deus, os nossos olhos espirituais, Senhor, que os nossos olhos carnais, Senhor, que a nossa visão de ver, Senhor Deus, seja muito menor, quase nada, Senhor Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para a gente esta noite, Senhor. Ó Pai, usa a minha vida, Senhor Deus, usa, Senhor Deus, a Tua palavra para exortar, ó Senhor Deus, para ensinar, ó Pai, acima de tudo, Senhor Deus, para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós olhamos o chamado de Elias para Eliseu, para entendermos melhor o contexto disso que aconteceu. Eu quero ler com vocês aqui o verso 15. O verso 15 fala o quê? Fala antes, Elias, o profeta Elias, depois de lá no Monte Carmelo, Deus ter feito através da vida dele, uma das maiores histórias do agir de Deus através da vida de um profeta, foi ali no Monte Carmelo. Quando vocês conhecem a história, que reuniu-se lá 450 profetas de Baal e mais 450 profetas de Acera. Por quê? Nessa época, Israel, eles estavam totalmente, apostasia era o que imperava ali, eles tinham abandonado o Deus verdadeiro e estavam derribando os altares do Deus verdadeiro e levantando altares para Baal. E Elias fez aquela aposta, vamos dizer assim, com os profetas da época, né? E nós sabemos que depois daquilo, ele matou todos os profetas, os 900 profetas de Baal e de Acera, ele matou ao fio da navalha, enfim, aí prossegue. Nisso, o rei Acabe,
ele foi e contou toda essa história, exatamente tudo o que aconteceu para Jezabel, a sua mulher. E Jezabel, inconformada, ela falou: não pode ter acontecido isso. Pois hoje, fala para ele assim, que amanhã, essa hora, assim como os deuses que eu sirvo vivem, ele também vai ter o mesmo fim que teve. E Elias teve, obviamente, medo, porque ele é um profeta, mas ele é humano. A humanidade dele, ele teve medo, obviamente. E por um instinto de sobrevivência, ele vazou, ele fugiu, ele foi para o deserto, ele foi, andou, enfim. Aí nós sabemos da história que ele foi para a caverna, certo? E na caverna o Senhor falou com ele por 2 vezes. O Senhor pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? É uma pergunta que serve para a gente também. Deus falando para a gente também: o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? O projeto que eu tenho com você não é onde você está, é além. Você não terminou ainda aquilo pelo qual você foi chamado. E Elias, ele sai dali, ele vai, o Senhor pede para ele: então agora você sai daí, vai até o monte Horebe, o monte do Senhor, que eu quero falar contigo lá. E aí nós sabemos que veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento, o Senhor não estava, e veio uma voz suave e falou com ele, enfim. E o Senhor Deus dá uma ordem para Elias, para que ele voltasse pelo caminho que ele veio do deserto. Volta, você vai ungir a Raziel, o rei da Síria, você vai ungir também a Jeú, rei de Israel, e você vai ungir também a Eliseu como profeta no seu lugar. Profeta no seu lugar. Imagina isso, você é profeta, mas porque você ficou com mimimi, você ficou reclamando, você não confiou no Deus que fez todo aquele evento, de todo o ministério dele, você deixou de acreditar, pastora. Por quê? Porque falaram que você ia morrer. Porque Jezabel falou que ia te matar, e você deixou de acreditar em tudo aquilo que Deus já tinha feito com você. Isso acontece com a gente o tempo inteiro, sabe? Nós sabemos quem somos, sabemos o que queremos, mas aparece qualquer coisinha, a gente já está. E triste é Deus chegar para um profeta e falar para ele: olha, vai lá e você vai ungir a um profeta no seu lugar. Porque ele reclamou várias vezes. Por que ele reclamava? Ele reclamou porque eu estou sozinho aqui, só tem eu, não resta mais ninguém que ame o Senhor, que honre ao Senhor. E o Senhor fala para ele assim: negativo, ainda tem 7.000 que não se dobraram, como falou o texto, que não se dobraram a Baal, que não beijaram o símbolo de Baal. E quer dizer, Elias, Deus estava falando assim para Elias, e fala para a gente também: Elias, você é um profeta que eu escolhi, você é alguém que eu escolhi, mas você não é o último não. Não se sinta não, porque Elias dá a impressão que ele estava se sentindo, né? Que ele estava achando que ele era o último, só eu posso reclamar, porque Deus vai falar: tá bom, então eu vou. Não. O reino não para. O reino não vai parar porque você não quer ser mais profeta. O reino não vai parar. A obra do Senhor não vai parar porque você falou que não quer mais, que você disse que quer parar. Você pode parar, mas o reino continua. O Senhor põe outro em teu lugar. E foi o que Deus falou para Elias: você vai voltar e você vai ungir os reis, o rei da Síria e Jeú, o rei de Israel. E você vai ungir a um profeta no seu lugar, Eliseu e Safate. Interessante que Eliseu não terminou aquilo que Deus tinha para ele, né? Porque se Deus está mandando ele ungir outro no lugar dele, é porque o lugar dele estava faltando algumas coisas para ser feita ali. E é interessante que a gente olha, a gente vê, ele não ungiu a Jeú e tampouco a Rizael.
Não. A palavra fala, quando iniciamos agora aqui, que ele chega e ele encontra o filho de Safate, Eliseu, arando com a parelha de bois, arando. E prontamente, ele passa por ele e joga a capa. Elias passa por Eliseu, joga a capa e nós entendemos que ele continua andando. Jogou a capa e continua andando. Quando a capa cai em Eliseu, Eliseu já sabia, ele estava esperando já alguma coisa. Com certeza ele já conhecia, ele sabia quem era Elias, e ele sabia quem era Deus, ele sabia o que significava aquela capa nele. Ele sabia que aquela capa significava uma transferência de ministério, de transferência de profeta. Agora eu vou ser profeta. Talvez ele estava esperando o tempo inteiro aquilo, mas ele nem sabia que aquilo iria acontecer. E olha que interessante que Elias tinha uma escola de profeta na época, tinha uma escola de profeta. E se eu não me engano, ele era diretor, superintendente, presidente da escola de profeta. Se fosse por ele, será que ele escolheria Eliseu? Com certeza não. Ele escolheria algum dos profetas da escola, que já estava iniciado, já era um iniciado lá. Mas Deus fala para ele: escolhe Eliseu. Você vai, Elias, vai escolher Eliseu. Porque Deus não olha, Deus não está olhando, Deus não está querendo de você que você seja culto, que você seja... Deus está procurando em você seu coração. Se você tem um coração de adorador, se você tem um coração que ama a Deus, é esse que o Senhor procura. Não importa o que você faz, aonde você está, o que você está fazendo. O que importa é que Deus, Ele olha para a gente, Ele não olha com o nosso olhar. Porque se Ele olhasse com o olhar que nós olhamos para o nosso semelhante, nós seríamos fuzilados e consumidos na hora. Mas Deus olha para a gente com misericórdia, e Ele não olha como você está, Ele olha como você vai estar lá na frente. Glória a Deus. Deus não olha para você pelo que você está fazendo agora, Ele está olhando lá. Olha como o Anthony está lá na frente, é esse, eu estou olhando para esse. Você está olhando com o seu olhar, mas Deus está olhando com o olhar dele lá, Anthony, lá na frente. O que Ele quer. Então, não importa se você acha que eu sou pequeno, eu não sei falar, eu vou falar de mim. Eu não tenho oratória, eu não sou eloquente, eu não tenho desenvoltura, mas eu tenho um coração de adorador. Eu adoro o Senhor, eu adoro o reino, eu adoro vidas. É isso que importa. Você não precisa ser bonito, você não precisa ser feio, você não precisa ser culto, você precisa ser um adorador. Aleluias. Um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Sabe o que é espírito em verdade? Sabe o que é um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade? É aquele que quando o Senhor fala, ele obedece. Aleluias. É aquele que quando o Senhor fala, vai, você vai. É aquele que quando o Senhor manda, fala para Eliseu, chama Eliseu e vai. Eliseu não faz uma pergunta: o que eu vou fazer? Onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? Qual vai ser, pastor Francimar? Agora daqui para frente, como vai ser? Não reclamou. Simplesmente ele foi. E a gente olha para a Bíblia, a gente olha desde lá, acho que Abraão foi o único que, quando chamou, ele prontamente foi, largou tudo, foi. Nós olhamos para Moisés deu desculpa. Não dá, não sei falar, não vou, não dá. Gideão deu desculpa. E quantos mais deram desculpas? Quantas desculpas você tem dado para o chamado de Deus para você? Será que você tem falado, não, deixa eu esperar, vou esperar mais um tempinho aí, daqui a pouco a gente vai? Não. Gideão prontamente, ele só fez um pedido. Ele pegou a capa que Elias tinha jogado sobre ele, correu na frente de Elias e falou assim: profeta. Em outras palavras, ele conjecturando, obviamente, ele disse assim: olha, beleza, eu entendi que o Senhor está me chamando para ser profeta. Só deixa eu ir até em casa, dar um beijo na minha mãe, no meu pai, e aí eu venho e te sigo. E Elias fala: tá bom, vai,
mas volta, não esquece o que eu te fiz. Isso é tão tremendo, essa parte é tão tremenda, que Elias está falando para ele assim: pode, vai, porque eu entendo, agora eu entendo porque Deus te chamou, porque você é alguém que estava trabalhando, porque o Senhor chama quem está trabalhando, sempre quem está trabalhando, Deus vai chamar quem está trabalhando, não importa se você, principalmente se você faz o melhor de você onde você está trabalhando. Sabe por quê? Porque Eliseu, ele fazia o melhor dele. Eliseu era de uma família rica, ninguém tinha parelhas de boi na época, não. Quem tinha eram riquíssimos, e ele era, e ainda assim ele trabalhava, era um jovem trabalhando, e olha, você percebe que, glória a Deus, que ele estava na 12ª parelha. Por que ele estava na 12ª? Porque ele era o melhor. Você sabe por quê? Sabe como funciona o arado? Arado passa um, aí depois o segundo tem que passar exatamente por cima daqueles que passou, não pode sair fora, senão as covas ficam todas. Ele era aquele que era o mais capacitado na parelha, Nani, porque ele é aquele que era os detalhes, ele deixava pronto para semear. Então ele fazia com excelência aquilo que ele faz. Então o Senhor te chama, se você estiver trabalhando, mas dentro daquilo que você, sendo a sua melhor versão, com os recursos que você tem, naquilo que você está fazendo, seja a sua melhor versão. O Senhor gosta daquele que, o Senhor chama aqueles que é a melhor versão naquilo que está fazendo. Não tem como, Deus, ele é perfeito, ele sabe disso. E Eliseu, além dele ser um trabalhador, ele honrar o trabalho dele, ele também honrava os mandamentos, porque ele pediu para ir se despedir dos pais e das mães. Ele honrava pai e mãe, a família, ele honrava. Diferentemente, quando a gente olha, diferente já teve lá em Lucas 9, 57 a 62, fala de 2 jovens, que um falou: eu quero seguir o Senhor, falando para Jesus. Jesus falou: vem, vamos nessa. Aí ele fala: então, mas assim, ó, deixa eu ir sepultar meu pai, aí depois eu volto. E aí o Senhor Jesus fala para ele assim: não, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E a gente fala: caramba, mas Jesus foi tão, né, foi mal criado, né? Não, é que aquele jovem lá, diferente de Eliseu, aquele lá, o que ele estava querendo? Ele queria ir primeiro, ficar com o pai dele até que o pai dele morresse, aí depois que morresse ele iria seguir Jesus. Você lembra de você lá atrás, que quando os crentes vinham e faziam o apelo, que fazia o pedido, que você falava assim: eu estou falando para vocês, mas estou falando de mim, meus irmãos, que eu falava assim: ah não, pô, eu sou muito jovem ainda, quando eu tiver lá uns 35, 40 anos, aí eu sou esse jovem, e você também já foi. Ele, diferente esse não, ele foi, se despediu dos pais, da família, e falou: gente, vem cá meus 2 boizinhos, porque a palavra fala que ele pegou a parelha dele, ele não pegou as outras, ele pegou a dele, foi, cozeu. Em outras palavras, ele fez um belo de um churrasco, usou as ferramentas de trabalho para fazer o churrasco, chamou todo mundo, e naquele momento ali ele fez além de uma festa de despedida, ação de graças. Foi uma festa também, um culto de ação de graças, pelo chamado que ele teve. Foi um culto de ação de graças. O que importa isso? Porque talvez você, no seu ministério, no seu chamado, às vezes não avançou, ou está parado. Você tem se perguntado: por que acontece que não avança? Eu chego até aqui e não avança. Sabe por quê? Porque você não fez como Eliseu. Eliseu, o que ficou para trás, ele deixou lá atrás. E para não precisar ter que voltar, e para não ter desculpa de voltar, ele foi e queimou as ferramentas de trabalho dele, ele queimou os instrumentos de trabalho dele, ele queimou, porque com a certeza que
ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele não ia voltar mais, e sim que ele ia continuar seguindo o chamado de Deus. Aleluias, glória a Deus. Talvez o seu ministério está parado, e às vezes está parado e você fala que alguém parou o seu ministério, mas ninguém parou o seu ministério, não. É porque você não abriu mão das coisas para seguir a Deus. Às vezes tem coisas valiosas para você, mas que não vale nada para Deus. Lembra da pergunta que eu fiz? Deus é tudo para você? É, mas você está disposto a largar tudo para seguir Deus? Aleluias. Não está. Se você não está, espera no tempo certo Deus, porque Deus é misericordioso, e a misericórdia dele dura para sempre. Todo dia se renova na nossa vida. Então todos os dias o Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você agora. O Senhor está te chamando agora, para que você abra mão, aquilo que está lá para trás que te prendia, queima aquilo que está lá atrás, joga fora para você não ter que voltar. Porque a gente vê os discípulos voltaram a pescar, depois de tudo que passaram com o mestre, eles voltaram para pescar. Imagina isso, depois de tudo que eles presenciaram, de tudo que eles experienciaram ali na presença do mestre, quando o mestre não estava mais, eles voltaram a pescar. Meu Deus, às vezes eu fico pensando na minha vida, sabe, que hoje, eu comentava essa semana, hoje, eu tenho algumas coisas que Deus me deu. Se Deus me deu, é dele. Eu estou só tomando conta. As coisas que você tem, Deus que te deu. Você só está tomando conta, você não tem nada. Você não tem nada. Nem o ar que você está respirando não é seu. É Deus que dá para você. Aleluia. Você fica tão preso nas coisas materiais. Você fica tão preso em coisas que não te levam para o patamar que Deus quer te levar. Porque Deus não tem só isso para você. Deus tem muito mais do que isso para mim e para você. Mas de que forma nós estamos olhando para o reino? Nós estamos realmente vivendo Mateus 6,33? Será que nós estamos vivendo realmente? Estamos buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescidas. É muito bonito eu ficar falando do Salmo 37,5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega tudo para Ele, o resto Ele vai fazer tudo para você. É bonito eu falar, mas para mim viver isso, como que eu faço? Eu vou ter que abrir mão. Deus fará se você entregar o seu caminho, senão Ele não vai fazer não. E é tudo que você precisa. O que você precisa? Você precisa de comida, você precisa de carro, você precisa de casa. Deus vai te dar tudo. Deus vai te dar tudo, porque tudo é dele. Ele já te chamou várias vezes e você negligenciou o seu chamado. Aleluias. O Senhor está falando essa noite, você está negligenciando o seu chamado. É como se você não tivesse zelo pelo Espírito que está em você. Aleluia. Mas esta noite eu creio que o Senhor está tirando, está abrindo os seus olhos carnais e está abrindo os seus olhos espirituais para o chamado que Ele tem para a sua vida. Eliseu não pensou duas vezes, ele falou, vamos nessa. E aí no 21 fala que ele, depois que ele fez tudo isso, ele foi e seguia e servia Elias. Interessante, olha isso. Não pensa você que Deus te chamou, você chegou para o ministério, que você já vai na janelinha. Não, você precisa servir, porque se você não serve aquele que é menor, você não vai servir o maior, não vai. Deus te coloca nas pequenas coisas, para depois Ele te colocar nas maiores. E na palavra aqui fala que Eliseu, durante 10 anos, ele seguiu e serviu ao seu Senhor. Elias é um tipo de Jesus Cristo. Nós somos Eliseu. Nós estamos servindo, pastor Ramones?
De que forma nós estamos servindo? Negligentemente? Essa noite, em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais. Ele já está abrindo, Ele já está falando com você. Ele está falando com você que desapega o LX. Desapega. Enquanto tiver apegado, o Senhor não quer, desapega. Você está preocupado? Eu e a minha esposa Ana ficamos muito tempo preocupados com o nosso filho, porque a gente cuidava de todo mundo e nosso filho. E isso inquietava o nosso coração. Inquietava de verdade. Até que Deus falou para minha esposa, falou assim: olha só, vem aqui, presta atenção, vem cá, vem, aproxima, vem. Cuida dos meus, que do seu cuido eu. E o Senhor tem cuidado de uma maneira maravilhosa. E nós com muito amor mesmo, porque olha, nós temos amor pelas vidas. Falhamos porque somos humanos. Na nossa humanidade a gente falha, sem dúvida nenhuma. Mas o amor que eu tenho, que nós temos pelas vidas, gente, é algo maravilhoso. Glória a Deus. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Memoriza isso. Esses escolhidos que o Senhor está falando são aqueles que obedecem ao chamado. E são poucos, né? Realmente são poucos. São poucos. A gente olha na palavra, a gente vê alguns, o jovem rico, né, por exemplo, tinha tudo, veio, não, mas e as coisas que eu tenho, como é que eu faço? Eu vou dar? Não vou dar para os pobres, não. E outros, e no nosso dia a dia, sabe, nós nos preocupamos com coisas que hoje você tem, amanhã você não tem mais. Você tem um carro zero hoje, amanhã você não tem mais. Sabe, você tem uma casa nova hoje, amanhã você não tem. Isso é coisas temporais. E o nosso chamado também, você sabe que o nosso chamado também é temporal? O nosso chamado é temporal. Deus às vezes nos chama para determinada coisa durante um tempo. E aí depois, aquilo já foi cumprido, Ele chama você para outros afazeres. Se você obedeceu o primeiro, porque se não obedeceu o primeiro, o segundo esquece. Mas Deus é vingativo? Não, Deus é justo, somente isso. É que nós olhamos com o nosso olhar, nós queremos entender Deus com a nossa lógica, com o nosso raciocínio, da maneira como nós pensamos, mas não. Deus é Deus. Ninguém entende Deus, né? Ninguém entende Deus. Eliseu teve, o ministério dele durou por volta de 50 anos mais ou menos. E nós sabemos aqui quantos milagres que ele operou, quantas coisas que ele fez. Em 2 Reis, capítulo 19, se eu não me engano, 2:19, o profeta Elias fala para ele assim, durante algumas vezes ele fala assim: olha, Eliseu, fica aqui em Gilgal, que eu vou dar um pulo ali, mas fica aí, tá? Ele falou: eu? Tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Umas 3 vezes ele fez, ele não abandonou ele em nenhum minuto. E alguns profetas chegaram para Eliseu e falaram para ele assim, pastora Miriam: você sabe que Yahvé vai tirar o seu senhor de você daqui a pouco? E ele fala: eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Aí chegou um outro e falou: você sabe que o Senhor vai levar sobre sua cabeça o seu senhor? Eu estou sabendo, mas eu não quero falar sobre isso. Ele se entristecia por saber que isso ia acontecer realmente.
porque já estava dentro. E o Senhor, glória a Deus, ele pergunta para Eliseu, o profeta Elias: o que queres que eu faça para você? O que você quer de mim? Aí ele fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. O profeta fala: dura coisa me pediste. Por que ele fala dura coisa me pediste? Porque ele fala: não depende de mim isso, depende de Deus. Deus é que dá. Não fui eu que te chamei, foi Deus que te chamou, Eliseu. Foi Deus que te chamou. E aconteceu realmente que o Senhor levou Elias em carruagem de fogo e redemoinho. E a gente às vezes escuta falar assim, né, que as carruagens que levaram Elias, mas na verdade não foi a carruagem que levou Elias. Tinha a carruagem, mas ele foi no redemoinho. Está na palavra, não sei que a palavra, e quase todas as traduções estão assim. Então não foi foi no redemoinho que ele subiu. Imediatamente ele pegou a capa dele e falou: bom, agora sim eu sou profeta. Mas eu tive que obedecer em primeiro lugar. Eu tive que lançar fora as coisas que podiam me prender, as coisas do passado que podiam me prender, e tirar a chance de eu prosseguir no meu ministério. E eu tive que servir. 3 qualidades que nós temos que ter com o nosso chamado, para que a gente possa ter vitória, para a gente possa ter um ministério como teve Eliseu. Porção dobrada. É relatado aqui 6 milagres de Elias. Mais aqui 6 milagres mesmo. 6, não é, pastor? 7 milagres, isso. 7 milagres. E Eliseu, a porção dobrada dele, ele fez 6. Ele fez 7. E o último, a gente fica procurando sempre, porque, meus irmãos, tudo que a gente vê aqui na velha aliança, nós temos que procurar Cristo. Se você não achar Cristo, se não apontar para Cristo aqui, alguma coisa está errada, porque tudo aponta para Cristo, desde Gênesis até é Cristo. Qual foi o último milagre de Eliseu? Ele já estava morto. Ele já estava enterrado e morreu um homem, Isabela, e sepultaram na cova que ele estava. Quando ele teve contato com os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Glória a Deus. É um tipo do Senhor Jesus que nos ressuscitou já, porque nós estávamos mortos, já somos ressurretos em Cristo Jesus. Mas Ele quer mais ainda do que isso. Ele quer levar a mim e a você para morar com Ele nos céus, para a eternidade. Deus é bom. O chamado do Senhor para as nossas vidas é maravilhoso. O Senhor usou Elias. O Senhor usou Elias para chamar Eliseu. Hoje, você está sendo chamado, não mais pela capa, mas hoje você está sendo chamado pelo sangue de Jesus. Aleluias. Pelo sangue, o Senhor lavou todos vocês com o sangue dele, chamando vocês para um ministério. Aleluias. Cabe a vocês obedecerem em primeiro lugar, deixar tudo o seu passado que te prende para lá, queimar as pontes realmente, queima as pontes para não voltar, e cabe a você servir Ele. As 3 qualidades de Eliseu são as 3 qualidades, as únicas que o Senhor pede da gente hoje, esta noite, em nome de Jesus. Incline a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Senhor, esta noite, Pai, eu creio e te peço, Pai, assim como o Senhor disse, Pai, ali para aquele jovem, lá em Lucas 9, 42,
aquele segundo jovem, Senhor, que pediu para te seguir, mas que pediu antes, Senhor Deus, que ele fosse em casa se despedir dos seus filhos, da sua esposa. E o Senhor, em alusão ao profeta Eliseu, Senhor, o Senhor disse: aquele que, aleluias, glória a Deus, aleluias, em nome de Jesus seja exaltado. Você largou o arado que fazia você olhar para trás. Esse arado o Senhor queimou. Você não precisa mais desse arado. Você precisa somente seguir em frente, em direção àquele que te chama, aquele que está com a mão estendida sobre a tua vida, esperando você chegar. Aleluias. O Senhor fala esta noite em nome de Jesus. Pode vir dias ruins ainda. Os dias maus vão vir com certeza. Mas você, se você realmente entendeu o seu chamado, se você tem convicção do seu chamado, é a convicção do seu chamado que faz com que você prossiga, olhando somente para frente. Oh Pai, que esta noite, Senhor, oh Senhor, que nós sejamos os escolhidos e não somente os chamados, Senhor. Oh Pai, que a nossa vida, Senhor, seja a sua vida, Pai. E que nós sejamos servos fiéis, Senhor. E que o Senhor naquele dia, Senhor, fala pra gente: entra, servo bom e fiel, porque fizeste muito mais que somente a tua obrigação. Entra no aprisco que está te preparado desde o início do mundo. Glória ao nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te prosperando, que o Senhor tire de você todo arado, que o Senhor tire da sua vida todo empecilho, que o Senhor tire de você todo orgulho, que o Senhor tire de você tudo aquilo que impede o crescimento do seu ministério, que o Senhor tire de você todo eu. Aleluias. Em nome de Jesus, eu creio, ó Deus, eu creio, Senhor, que milagres acontecerão, Senhor, porque a honra e a glória, Senhor, é sua.